ser melhor o amanhã. Vai ser melhor o amanhã. E por maior que seja a nossa luta pra vencer, o Deus que a gente crê é bem maior. Vai ser melhor o amanhã. Vai ser melhor o amanhã. É só a gente acreditar que é tempo de vencer. Vai ser melhor. É só a gente acreditar que é tempo de vencer. Vai ser melhor. Paz, irmãos, eu sou o pastor Marco Feliciano, bem-vindo ao nosso programa, você que nos assiste através de uma das grandes emissoras desse país e também nos assiste através da internet. E cá para nós, através da internet, hoje são milhares e milhares de pessoas que podem ser abençoadas em tempo real, em qualquer um dos horários do seu relógio. E hoje o programa está imperdível, até porque eu não estou sozinho aqui, estou com a plateia mais ungida do Brasil. É uma alegria ter vocês aqui nesse programa, é uma alegria saber que Jesus tem nos dado um novo estúdio, vocês estão aí percebendo, um estúdio bonito, e para estúdio bonito tem que ter um pessoal bonito conosco aqui. O programa de hoje traz um assunto polêmico, na verdade até doloroso. O que fazer quando tudo na vida dá errado? Quando as coisas se perdem, quando o teto desaba sobre a nossa cabeça, quando o chão desaparece debaixo dos nossos pés, quando batemos na porta e a porta não se abre, quando gritamos e ninguém nos escuta. O que fazer depois daquelas 7 semanas de campanha na igreja, onde você foi, lutou, sacrificou e o milagre não veio? Não se sinta único, você não é único. A Bíblia Sagrada conta a história de Davi, que teve o seu primeiro filho com Batseba, quando na verdade o menino adoece. Davi ora e jejua e se recusa por 7 dias. E nem depois de 7 dias de oração, jejum e reclusão, o Senhor atendeu a sua oração. Na verdade, o menino morreu. Viu Davi que os seus servos falavam baixo e entendeu que a criança morreu. Perguntou aos seus servos, é morta a criança? E eles responderam, sim, a criança morreu. No programa de hoje eu quero falar como foi que Davi superou tudo isso e um pouco mais. No programa de hoje nós vamos contar aqui histórias contemporâneas, histórias verdadeiras, reais dos nossos dias. Inclusive a minha equipe preparou a história de Nicholas James Vujicic. Nicholas é filho de pastores australianos. Imagine uma família que serve a Deus, que consagra o útero a Deus e quando vem a criança não vem normal, é uma criança especial. Nasce sem os braços e sem as pernas. Isso sem nenhuma explicação dada pela medicina. I see it in the stars, I feel it on. Conheça a emocionante história de superação de Nick. Nick, com 23 anos de idade, foi consagrado evangelista e hoje tem um ministério lindo, que é o Ministério Vidas Sem Membros. Já levou aos pés da cruz mais de 200 mil pessoas com seu forte testemunho. E também aqui em nossos estúdios, uma pessoa muito querida de toda a nação brasileira, da Igreja Evangélica Brasileira, que é a cantora Lídia Moisés. Uma salva de palmas pela vida da Lídia. Vai nos contar hoje aqui como foi a sua história. Lídia sofreu um trauma de um grande acidente e depois disso o Senhor Deus abençoou a vida dela e ela seguiu em frente. Seguiu em frente porque acreditou que o milagre podia acontecer. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Não saia daí, viu? O programa Marco Feliciano já está no ar. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Além do Rio Azul. Já nas lojas, o CD Marco Feliciano canta a Voz da Verdade. Lá verei meu Jesus com Neste álbum inesquecível, o pastor Marco Feliciano relembra grandes sucessos da maior banda gospel de todos os tempos. Voz da Verdade.
Adquira já o CD Marco Feliciano Canta a Voz da Verdade em uma loja perto de você. Quando tudo na vida dá errado, só existe dois caminhos a seguir. Ou o caminho da esperança, ou o caminho do desespero. Semana passada, um menino de 11 anos chamado Gabriel emocionou o Brasil inteiro. Ele é da Baixada Fluminense, de Campos de Goyatacazes, e ele tinha um sonho, o sonho de toda criança, o sonho de ser um jogador de futebol. Todavia, a sua existência foi muito dura, até porque ele nasceu sem os dois pés. Imagine uma criança apaixonada por futebol que não tem os pés, mas tem o sonho de jogar bola. Na semana passada, ele realizou um sonho: viajar para a Espanha e conhecer o melhor jogador do mundo, o Messi. Realmente, a história foi emocionante. O programa dessa semana traz com exclusividade a história do australiano Nick Vujicic. Acompanhe. Imagine ter nascido sem braços para envolver um amigo, sem mãos para segurar quem você ama, sem dedos para suportar, levantar ou carregar coisas, e sem pernas. Imagine se ao invés de não ter braços, você não tivesse pernas, não poder dançar, andar, correr. E se não tivesse os braços e as pernas, o que você faria? Como isso afetaria a sua vida? Conheça Nick Vujicic. Nasceu em 1982 em Melbourne, Austrália. Sem qualquer explicação médica ou aviso, Nicholas Vujicic veio ao mundo sem pernas e sem braços. Imagine o choque de seus pais quando viram seu primeiro filho, um filho que a enfermeira Duska Vujicic e seu marido, o pastor Boris Vujicic, não esperavam, um filho deficiente. Como seu filho poderia viver uma vida normal e feliz? Mal sabiam eles que esse bebê um dia seria alguém que iria inspirar e motivar as pessoas de todas as esferas da vida. Deus usa Nick para tocar a vida e trazer a esperança de Jesus Cristo às pessoas em todo o mundo. Ao longo de sua infância, Nick tratou não só com os desafios típicos da escola e da adolescência, mas também lutou com a depressão e solidão. Ele era constantemente questionado porque era diferente das outras crianças, porque ele era o único nascido sem braços e pernas. Nick continuou com os estudos mais aprofundados e obteve a licenciatura dupla, formando-se em contabilidade e planejamento financeiro na Griffith University, em Logan, Austrália. Aos 19 anos começou a realizar seu grande sonho de incentivar outras pessoas e pregar o Evangelho de Jesus Cristo através de palestras motivacionais. Compartilhou seu testemunho sobre como Deus mudou sua vida e deu-lhe um futuro e uma esperança. Nick reside nos Estados Unidos desde 2007, onde ele é presidente e CEO de uma organização sem fins lucrativos, a Life Without Limbs. Nick tem viajado ao redor do mundo para compartilhar sua história com milhares de pessoas. Ele fala principalmente com estudantes e professores e ensina jovens a vencerem as crises da adolescência. Também faz palestras em igrejas e empresas, incentivando e promovendo a motivação. Nick sinceramente acredita que há um propósito em cada uma das lutas em nossas vidas, que com atitude, fé e confiança no Senhor, nós podemos alcançar as chaves para superar os desafios que enfrentamos. Que mensagem fantástica traz a história do Nick. Que história emocionante e cativante. Imagine você que se Deus fez o que fez na vida de um homem sem pés e sem pernas, o que Ele pode fazer na sua vida, você que nasceu com perfeição. Você pode ser aqui nesse mundo os pés e as mãos de Deus. Até porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós vamos assistir uma mensagem agora. Essa mensagem vai tocar você profundamente e vou pedir para que você não saia daí, ok? Porque após a mensagem eu tenho aqui uma entrevista linda com a Lídia Moisés, que vai nos contar como superou os traumas e as tragédias da sua vida. Vamos assistir agora A Vida Continua. Abra sua Bíblia comigo, sem perda de tempo. O tecladista vai me ajudar. Primeiro livro do profeta Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12. Glória a
Deus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12, versículo 18 a seguir. Está escrito assim: ao 7º dia, a criança morreu. Temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque pensavam, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como lhe diremos que a criança é morta? Ele poderá cometer um desatino. Viu Davi que os seus servos falavam muito baixo e entendeu que a criança estava morta. Perguntou aos seus servos, é morta a criança? E eles responderam, é morta. Então Davi se levantou da terra, depois de ter se lavado, ungido e mudado de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e a seu pedido serviram-lhe pão e ele comeu. Perguntaram-lhe os seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, mas depois que a criança morreu, levantaste e comeste pão? E respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e orei, porque pensava, quem sabe o Senhor se compadecerá de mim, de modo que viva a criança. Mas agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, entrou a ela, deitou-se com ela, e ela teve um filho, a quem deram o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Fecha a Bíblia, inclina a cabeça. Pai, mais uma vez a sua palavra será ministrada com vida. Mais uma vez os nossos corações serão um palco onde o seu Espírito vai atuar. Que haja nesta manhã um grande mover da sua presença. Que seus filhos comecem já a dar gritos de glória nesse ambiente. Porque enquanto pessoas estão no domingo pela manhã, dentro desse país, diante de tantos ídolos mortos, tantas casas de oração assim chamadas, mas os deuses estão mortos e sepultados, nós estamos diante do Deus único, vivo e poderoso. Então nessa manhã, Senhor, não pode haver entre nós nenhum tipo de silêncio. Que traga o Senhor a sua Shekinah sobre nós esta manhã. Que ela comece a trovejar sobre nós. E o Senhor comece a se revelar. Em nome de Jesus, fala conosco. E a igreja diz amém? Tome seu assento aplaudindo Jesus, porque Ele é bom. Glória a Deus. Querida igreja de Cristo, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé. A mensagem desta manhã é uma mensagem atípica para o culto de domingo de manhã na Assembleia de Deus de Londres. Porque o culto do domingo de manhã é o culto da unção. Já reparei que até as mulheres vêm com sapato com salto menor, né? Porque sabem que é o culto do reteté de Jesus. Como eu disse, vai ser um culto atípico. Pergunte por quê? Porque tudo que eu preparei de ontem para cá, o Senhor arrancou do meu coração. E eu estava ali esperando o pastor Bradley me buscar no camarim, e o Senhor disse, pega uma caneta aí. A pastora Vanessa teve que arrumar as pressas, caneta e papel, e desceu um rolo do céu. Quem crê que Jesus faz isso? O pão é quentinho, acabou de ser fabricado na padaria celeste. Então coma o seu bocado e saia daqui saciado nessa manhã. O texto que eu li é um texto tórrido, frio e triste. É o texto da punição, ou o começo da punição do pecado de Davi. Quem conhece Davi, sabe da sua intimidade com Deus, sabe do seu potencial diante do Senhor, sabe que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas sabe que ele era homem. Não era anjo, não era super-homem, não era semideus, não era o quarto membro da Trindade, não era querubim nem serafim. Ele era um homem. Olha para o seu irmão e diga, ele era um homem. Não, mas diga para o seu irmão, na essência máxima da palavra homem. Você sabe qual é a origem da palavra homem, né? A
palavra homem vem de humus. Humus vem de fertilizante. Fertilizante vem de esterco. Esterco misturado com terra. Isso é a matéria do ser humano. O homem nada mais é do que esterco misturado com terra. Ou seja, quanto vale essa matéria? Por isso, quando você fixa e firma os seus pensamentos, suas esperanças em homens, você pode se frustrar lá na frente. Porque o que o homem fala às vezes de pé, ele não sustenta sentado. Foi por isso que Deus, quando foi falar do seu caráter e da sua personalidade, ele fez questão de dizer e deixou escrito na nossa Bíblia: eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender das coisas que falo. Ou seja, Deus está dizendo, quando você for falar comigo, quando você for lidar comigo, fale diferente e assuma um compromisso diferente. Porque o homem pode não cumprir o que fala, mas eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Se você tem uma promessa de Deus, essa promessa vai acontecer. Se você vive com o livro da lei debaixo dos braços e tem ele como seu guia, respire fundo. Porque os direitos do livro são seus, mas os deveres também. E a punição, quando a lei é quebrada, não pode ser revogada, a não ser que haja muito sangue derramado. Porque aí, com o derramamento de sangue, existe a remissão do pecado. Só vou lembrar a história, que eu sei que todo mundo conhece. Davi, rei de Israel, homem de Deus, apaixonado pelo Senhor, estava um dia na sacada do seu quarto, no segundo andar do seu palácio, enquanto seus soldados estavam na guerra. E ele olhou para baixo, não sei qual era a distância, mas a Bíblia diz que ele viu uma mulher se banhando. E ele se apaixonou por ela. O problema é que a mulher tinha dono. Mas ele, como rei, não perguntou a ninguém quem era o dono, se podia, se não podia. Ele simplesmente exerceu a unção real no limite da força. Ele abusou do poder. Ainda ontem eu comentava com umas pessoas, com o pastor Wesley dentro do carro, falando sobre o potentado da rainha da Inglaterra, que na época medieval os reis da Inglaterra e de todos os reinados do mundo, com exceção do judeu, todo rei ele era divino. Na mente das pessoas o rei era inerrável. Assim acontecia com os faraós, porque os faraós eram sepultados dentro de pirâmides, porque achavam eles que eles tinham parte com os deuses e dali não sairiam mais, apenas para uma transcendência. Então o rei, como ele era o poder máximo da terra constituído, ele precisava de uma consciência, mas a consciência do rei não funcionava, porque o poder, ele embriaga. John Kennedy disse assim, que o poder é um afrodisíaco, que atrai todo tipo de atenção. Então, como o rei não tinha a quem se reportar, Deus levantou no reinado de Israel profetas. O profeta nada mais era do que a consciência política do rei. Ou seja, quando o rei achava que era o rei da cocada preta, o profeta vinha e puxava ele para baixo. Dizia, ei, você não pode fazer o que quer. Não pode fazer o que dá na sua telha. Não pode fazer o que seu nariz deseja. Pode ver que após Davi ter consumado o ato do pecado, com Batseba, e pior, botar o marido dela na linha de frente contra os filhos de Amon, e os filhos de Amon matarem, a ira de Deus se acendeu contra Davi. Lá vem Natã, com uma prosopopeia, com uma parábola, incitando a mente do rei, trazendo o rei de volta à realidade, contando a história de que no reinado haviam dois homens, um rico e um pobre. O rico tendo de tudo, e o pobre tendo apenas uma ovelha, por quem ele havia se transformado numa espécie de pai. Um viajante bate à casa do rico, e o rico, ao invés de matar uma de suas ovelhas, vai na casa do pobre e pega a única ovelha que ele tinha. A Bíblia diz que quando Davi ouve a história, ele se enfurece. E ele diz, morte a esse homem, que ele pague 4 vezes pelo erro que ele cometeu. Após dizer isso, Natã, respirando fundo, diz, esse homem és tu, ó rei. A Bíblia diz que instantaneamente o semblante de Davi cai. E Davi, na mesma ansiedade com que peca, ele usa o mesmo sentimento para se arrepender. E a Bíblia diz que ele olha para Natã e diz, pequei contra o Senhor. O amor de Deus por Davi era tão grande, que a palavra de arrependimento de Davi não era apenas uma palavra jogada ao vento. Davi falou com o coração. Se você ainda está aberto com o texto na sua mão,
Abra aí, 2 Samuel capítulo 12, só para te mostrar como funciona o coração de Deus quando o homem se arrepende. Capítulo 12. Depois você lê em casa o texto inteiro. Mas depois que Natã conta para Davi, diz que ele era o pecador da história, Natã começa a dizer todo o mal que Deus vai fazer com ele. Natã começa a vomitar em cima dele. Ele começa a dizer, a espada não vai se apartar da sua casa. Você vai pagar com juro e correção monetária. Isso vai até que chegamos aqui no versículo de número 13. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Ponto final. Aí começa Natã, porque aí Deus vem no coração de Natã. E Natã diz assim, olha Davi, o Senhor já perdoou o teu pecado. Não morrerás. Isso aqui me deixa apaixonado por Deus. Porque momentos antes, Natã vomitou todo tipo de maldição sobre Davi por ter pecado. Mas quando Davi vai ouvindo a história, eu imagino um Davi choroso. Eu imagino lágrimas rompendo pelos olhos dele. E ele entendendo que havia se separado de Deus. E quando Natã terminou de falar, ele não pediu para Natã orar a Deus, para Deus revogar as maldições. Ele não pediu para Deus, para que Natã pedisse para Deus ter misericórdia dele, não. A Bíblia diz que Davi confessou. Ele disse, pequei contra o Senhor. Quando ele diz isso, Deus trava a língua de Natã. Diz, para de amaldiçoar ele. E diga para ele que eu já perdoei ele. E que ele não vai morrer. O versículo na sequência. Mas porque com este feito deste lugar, para que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu morrerá. A punição agora não vem por causa do erro de Davi. Vem por causa dos murmuradores que cercam Davi. Olha o que Deus está dizendo aí para ele. O filho vai morrer, agora não é por causa de você, porque eu já perdoei e não vai morrer. Mas por causa dos blasfemadores que te cercam. Por causa daqueles que querem que eu te puna. Por causa daqueles que querem que você pague o preço. Por causa daqueles que querem que você seja um super-homem. Por causa daqueles que querem que você seja uma espécie de semideus. Por causa disso, o rebento que você gerou não vai vingar. Davi, vendo a misericórdia de Deus, ele empreende um jejum. E ele ora. E ele implora. E ele jejua, dizendo para si mesmo, se Deus me perdoou e me deu vida, Ele pode dar vida à criança. Mas a Bíblia diz que a criança foi adoecendo. E Deus feriu a criança. E a criança começou a adoecer, adoecer, adoecer. E todos os dias os servos de Davi entravam na presença dele e davam notícia. Olha, a criança não está bem, mas está viva. A criança está assim, está assado. Até que um dia Davi viu os conselheiros dele num canto. E eles não tinham coragem de falar com ele. E olha o que passava pela mente dos conselheiros. Se quando a gente falava para ele que a criança estava viva, ele não dava atenção para nós, só ficava orando e jejuando pelos cantos, o que vai acontecer quando falarmos para ele que a criança morreu? Alguém chegou a dizer, ele vai ter um desatino. Ou vai cometer um desatino. Traduzir isso aqui é muito forte, porque estamos falando de um ungido de Deus. Os servos de Davi nunca viram ele daquele jeito. Os conselheiros nunca viram Davi tão atormentado daquele jeito. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dar a notícia ruim para ele. E ele fazer uma loucura. Que tipo de loucura, pastor? Essa que você está pensando aí. O rei ungido, pegar uma corda, colocar em volta do pescoço e se matar. Pensavam que Davi iria se suicidar. Porque era isso que aconteceria com qualquer pessoa que estivesse desequilibrada emocionalmente, como Davi estava naquele momento. Só que o resultado é diferente. Porque no verso de número 20, a Bíblia diz que quando Davi ouviu que a criança morreu, ele se levantou, vestiu novas vestes, lavou-se, ungiu, foi para a casa dele, pediu para que fizessem pão e ele comeu. E ele tocou o barco. A mensagem dessa manhã, ela tem um tema, e o tema é esse: a vida continua. Fecha a Bíblia, incline a cabeça mais um minutinho. Pai, me ajuda agora a falar o que o seu Espírito me falou ali no camarim da igreja. Porque tem vidas aqui dentro nessa manhã
que precisam voltar a viver, que precisam voltar a respirar, que precisam voltar a crer que a sua misericórdia é grande, que precisam voltar a entender que o Senhor é o Deus que escolhe e não se arrepende por ter escolhido. Amém? Agora aperte o cinto e dê um grito de glória a Deus e uma salva de palmas junto. O que fazer quando tudo dá errado? O que fazer quando os sonhos viram pesadelos? O que fazer quando o chão desaparece sob seus pés? Ou quando o teto desaba sobre a sua cabeça? Ou quando sopra um tsunami contra a sua família? O que fazer quando o milagre não vem no final da campanha esperada? A Bíblia Sagrada faz questão de dizer que Davi jejuou 7 dias. E todo mundo sabe que o número 7 é aplicado na nossa fé como o número da perfeição. Pode ver que sempre quando fazemos algum tipo de desafio, ou é 7, ou é os múltiplos de 7, ou usamos então o 40, que também na numerologia bíblica é o número de fé. Mas ou a gente faz 7 dias de campanha, ou fazemos 21 dias, porque o 21 é um múltiplo de 7. E a gente espera que no final desse dia, o milagre exploda na nossa frente. Davi jejuou 7 dias. E no final do 7º dia, o milagre não aconteceu. A criança que devia viver morreu. No final do 7º dia da campanha, quando todo mundo acreditava que a unção que o rei tinha, que a intimidade que o rei tinha, que a confidência que ele tinha com Deus fosse vingar e trazer vida para a casa dele, trouxe morte. Todo mundo esperava o pior. Todo mundo esperava que Davi se matasse. Com Davi eu aprendo algumas coisas aqui nesse texto. Que não adianta a gente chorar sobre o leite derramado. Não adianta a gente querer recuperar aquilo que morreu. Não adianta a gente ficar jogando pedras ou encontrar alguém para acusar das culpas e das desgraças que vieram sobre a nossa vida. Tem coisa que não dá para recuperar. E não adianta você ficar anos e anos mastigando aquela comida podre, ficar remoendo o sentimento antigo, ficar se magoando, guardando uma foto, olhando para ela, ou ficar abrindo os despojos, pegando a carta e ficar lendo, ou abrir o guarda-roupa, ficar sentindo o perfume da roupa, ou ficar lembrando dentro do Orkut os momentos de alegria, e vir para a igreja com uma cara de quem foi derrotado, e andar por essa cidade de Londres, tão bela, tão querida, tão desejada pelo mundo inteiro, com uma oportunidade que tem, de cabeça baixa e de ombro caído. E pior, vir para uma igreja como essa, que é a igreja mais linda, uma das mais espirituais da Europa, e não sentir a presença do Deus que está aqui dentro. Não adianta vir para uma reunião como essa, inclinar a cabeça e ficar com pena de si mesmo. E ficar dizendo, eu sou um coitadinho, eu sou miserável, eu sou um desgraçado, tudo é errado para mim, eu sempre fui rejeitado, eu sempre fui o pior, eu sempre fui o último da fila, tudo acontece com todo mundo, menos comigo. Não adianta ficar fazendo isso. Já que você entrou aqui dentro, respire fundo, levante, sacode a poeira, dá a volta por cima, reconstrói, cria um novo sonho, pede para o Senhor te dar um novo tempo, cria um novo alvo, recupera, tenta uma nova história, muda de casa, muda de endereço, só não muda de fé, só não abandone o seu Deus, porque o seu Deus nunca te abandonou. O silêncio dele não significa abandono, significa apenas que por um momento ele não pode falar. Deus fechou a boca, mas não fechou os olhos dele permanecem em cima da sua vida, os olhos dele permanecem em cima da sua história, e aquilo que não aconteceu não era para acontecer. Aquilo que foi não era para estar. Aquilo que você perdeu não faria e nem acrescentaria nada no seu futuro. Ou você acredita que Deus está no controle da sua vida, ou você rasga a Bíblia e vai para o mundo. Ou você acredita que tudo que está na sua vida ou vem de Deus, ou foi Ele que permitiu vir, ou você vai servir a outro Deus. Porque se você crê que a sua vida está na mão dEle, tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo que ainda vai acontecer tem um propósito. E o propósito não é te ver caído. O propósito é te ver de pé. O propósito é te ver na presença dEle. O propósito é arrancar um grito de glória a Deus da sua boca nesta manhã. O
propósito é ver você sair daqui dizendo assim: a tempestade já passou e eu estou pronto para encarar outra se for preciso. Eu não nego a minha fé por nada. Se tem alguém que concorda comigo, faz barulho dentro dessa igreja, por favor. De volta com o programa Marco Feliciano, ouvimos aí uma mensagem linda, uma mensagem que fala sobre a vida, continuar ou parar. Nós vimos a história do rei Davi, que mesmo sendo provado por Deus em 7 dias de silêncio, conseguiu superar e deu a volta por cima. O que Deus fez na vida de Davi, vai fazer na sua vida também, ok? Além do rio azul, Já nas lojas, o CD Marco Feliciano canta a Voz da Verdade. lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Neste álbum inesquecível, o pastor Marco Feliciano relembra grandes sucessos da maior banda gospel de todos os tempos. Ele é Jesus, Voz da Verdade. grito de liberdade. Adquira já o CD Marco Feliciano canta a Voz da Verdade em uma loja perto de você. E conforme promessa feita, promessa cumprida. Aqui hoje, Lídia Moisés. Lídia, Pai do Senhor, Paz do Senhor, pastor. bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é uma honra estar aqui. Você está trazendo sorte para nós. Olha Esse programa começa hoje com uma nova roupagem, um novo estúdio. E a minha equipe pensou numa pessoa que fosse a cara do programa. Olha que coisa Não, boa. não é louca não, viu? É uma cara bonita, cheia de Deus, cheia do Ainda Espírito bem, Santo. pastor. Lídia, você pertence a uma família muito conhecida do Brasil, que é a família Voz da Verdade. Confirma isso? Confirmo. Você é filho de quem? Eu sou filha do pastor José Luiz Moisés, da pastora Rita de Cássia Moisés. O pastor José é aquele que fazia um programa junto com o pastor Carlos Moisés. Isso, com meu tio, pastor Carlos. Ah, o pastor Carlos é seu tio? Meu tio. Que livramento Deus te deu, hein? Deu, graças Quero mandar a um Deus. beijo aqui pro coração do Carlos, que é um grande amigo, é um irmão, sou apaixonado por ele. Lídia, como começou a sua carreira? Bom, graças a Deus, pastor, nasci num lar evangélico. Tenho honra. Você foi apresentada na igreja, Fui apresentada na igreja. mas não nasceu na igreja, né? Não, nasci no hospital. O Brasil inteiro, todos os crentes falam, eu nasci na igreja, mas Não, nasci impossível. num lar evangélico, parece que nasceu em casa. Não, imagina, isso é força de expressão. Nasci no hospital, mas sou filha de pastores, então tenho honra de ser filha de pastores, né? Neta de pastor? Neta de pastor, sobrinha de pastor. Lídia, e como é nascer numa família que marcou a história desse país e ainda marca? Graças com a música? Deus. Bom, foi muito bom, né, pastor? Eu me sinto honrada de Deus ter me colocado nessa família, porque de todos os lados foi um aprendizado. Cresci vendo Voz da Verdade lotar o ginásio Ibirapuera, que naquela época era bem difícil, né? Lembro disso, eles com aquelas roupas espalhafatosas. Sempre, muito cheio de brilho. luz. Isso. Aqui no interior de São Paulo, o pessoal falava que era coisa do anticristo. Senhor, falava isso? Falavam isso porque a igreja era muito ortodoxa. Imagina, a gente cresceu ouvindo irmãs Flavinha, Vitorino Silva e outros mais. De É repente vem verdade. Voz da Verdade, com guitarra, pedal Bateria. de distorção, bateria. Isso. O Carlos Moisés se jogando de joelho no chão, jogava. quase quebrando a guitarra na cabeça dos irmãos. Foi uma revolução choque na época. cultural, foi uma Foi, revolução. foi. Realmente teve esse baque, mas ao mesmo tempo teve muita aceitação. Então, a aceitação foi imensa. Foi. A minha cultura musical é cultura Voz da Verdade. Isso. A minha também. A sua também? Não sei por quê. Que coisa linda. Lídia, eu podia perguntar aqui 1 milhão de coisas sobre música, até porque você tem um público imenso no país, mas o programa de hoje, ele tem uma vertente, nós temos um norte aqui. Nós falamos sobre superação, sobre lutas, crises, tragédias, traumas, e é conhecedor do Brasil inteiro que em 2006, Lídia Moisés passou pelo Vale da Sombra da Morte. Como foi isso? Bom, posso contar do começo? Por favor. Eu tinha prometido para a igreja que ia dar um ovo de Páscoa de 1 quilo trufado. Foi uma estratégia que eu comentei com meu pai se eu podia fazer para que os irmãos não faltassem ao culto, porque a Páscoa vinha de um feriado prolongado. E feriado prolongado, a gente sabe que a maioria dos irmãos vai passear, vai para o sítio, vai passear. Aí só sobra Pedro, Tiago e João, né? Só Pedro, Tiago e João. Por isso que eram eles 3, né, pastor? E eu fiz isso como uma estratégia para os irmãos não faltarem culto, para que os irmãos estivessem na igreja. Porque a gente sabe que a palavra é nova a cada dia, pastor. E às vezes nós estamos com um problema
e acontece alguma coisa, a gente não vai naquele culto. Era aquele culto que Deus tinha preparado para falar conosco, não é? E quando eu fui buscar o ovo lá em São Paulo, a nossa igreja fica em Sorocaba. E aí começou a garoar. E no domingo da Páscoa mesmo, eu entrei numa curva com o carro e o carro derrapou. E o carro, Você dirigiu o carro? eu dirigi o carro. E o carro derrapou e ele rodou e bateu no poste. E o poste ele quebrou no meio, porque a pancada foi muito forte. O carro quebrou no meio, partiu em dois. E aquele dia, quando eu cheguei no hospital, os médicos disseram para os meus pais que não tinham resposta, que não sabiam explicar nada, que a única coisa que eles sabiam é que eu estava com o pescoço quebrado e estava viva. Pescoço quebrado e vivo. Pescoço quebrado. Você e ficou viva. lúcida nesse tempo todo ou você apagou? Pastor, eu fiquei lúcida porque eu sei que as pessoas me contaram, mas eu, graças a Deus, não me lembro de nada. Graças a Deus. E aí eu entrei no meu deserto. Se sentiu abandonada por Deus? Não, eu tenho que dar o meu testemunho, pastor. Eu sei que muitos momentos da vida, muita gente que está nos assistindo pode ter se sentido abandonada sim, né? Cada um encara de uma maneira as coisas, mas eu não me senti abandonada. Talvez por tanto ensinamento, entende? Talvez por tanto meus pais dizerem muitas vezes nós não vamos compreender, porque os planos de Deus são mais altos do que os nossos planos. Os caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. E hoje eu vejo a pessoa que eu me tornei. E eu digo sempre que eu não troco 1000 de quem eu era antes, mesmo com tanto sofrimento. Eu não troco 1000 Lídias perfeitinhas da maneira que eu era antes por uma que eu sou hoje. Porque a intimidade que eu aprendi a ter com Deus, porque no deserto, pastor, eu sabia que Ele estava lá. Eu sabia que eu não estava sozinha, era muita dor. Eu fiquei 35 dias no hospital. Esses 35 dias, quantos dias você ficou dentro de uma UTI? Eu tive 4 cirurgias. Mas eu fiquei então em 4 UTIs. E coma induzido? Não, graças a Deus eu não tive coma. Porque o que os médicos não souberam explicar, uma das coisas que eles não souberam explicar, pastor, é que eu fiz várias ressonâncias. E em todas eles viam que o meu corpo estava envergado. O meu corpo estava torto, para o lado oposto da batida. Como se algo tivesse segurado o meu pescoço. Porque eu sempre digo que a nossa lei física, quando você joga algo, ele tende a bater e cair no chão. Quando você joga algo na parede com força, ele vai bater e cair no chão. Como pode o carro ter batido com tanta força que quebrou no meio? O poste quebrou no meio e o meu corpo foi para o outro lado. Não tem explicação humana. Mas para nós que somos servos de Deus, a gente compreende que é o poder de Deus, não é? A mão do Todo-Poderoso te segurou no lugar certinho. Lídia, esse acidente, você disse que ele ajudou a melhorar a Lídia. Ajudou muito. Ele curou algumas partes do seu temperamento, do seu caráter, te ajudou a ver o mundo de outra forma? Curou, pastor, curou. Olha, eu sempre digo assim, ó, enquanto eu fiquei no meu deserto... O que era a Lídia antes do que era a Lídia depois? Fica melhor pra gente entender. A Lídia antes, eu não sei, eu aprendi a deixar de lado tanta futilidade da vida. Que no decorrer do dia é natural, não é futilidade besta. Sabe, são coisas naturais da vida, do decorrer da vida. Mas a Lídia aprendeu a dar valor para o mínimo detalhe. Sabe, para o sorriso, pastor. Como eu gosto de gente que sorri. Como eu gosto de gente que abraça, de gente amorosa. Porque eu acho que com amor, com companheirismo, com alguém do nosso lado, a gente vence. E é isso que Jesus nos oferece. Mesmo em meio às aflições, Ele estaria do nosso lado. Então, quando eu estava naquele deserto, que foi dolorido, eu tinha dores 24 horas por dia. Eu não dormia, eu não comia. E eles colocaram morfina direto na minha veia e a dor não passava. Era dor de enlouquecer. A ponto do médico dizer para o meu pai: procura um hospital psiquiátrico, porque não
tem remédio que tira a dor da tua filha. Virou uma doença psicossomática. Porque era muita dor, porque o pescoço tinha quebrado. Então tinha toda a consequência, tinha todo o trajeto, tinha todo um processo a ser Os percorrido. médicos chegaram a falar com você se houve algum caso parecido na história da medicina, porque eu nunca ouvi falar de alguém que quebrou o pescoço. Viveu sobreviveu. normal, né? Não. Aliás, o meu caso foi acompanhado por 5 neurocirurgiões. Porque eles não entendiam que força foi essa que me puxou. Eles não entendiam como eu não estourei a cabeça no poste. Eles não entendiam como eu não estava tetraplégica. Eles não entendiam. Então, nós confiamos em Deus. E sabe, pastor, eu aprendi, e isso é verdade da minha vida, eu estou testemunhando. Eu aprendi que murmurador não vai alcançar promessa. Que palavra. Então, mesmo em meio a tanta dor, eu chorava de dor, eu gritava de dor, mas eu não questionei a Deus, porque eu sabia que eu podia ter partido naquele momento e ido para um lugar muito melhor, mas se Deus permitiu que eu ficasse, Ele tinha um projeto e Ele ia cumprir. Mas ela vai ter que amputar o braço. Como é? Desculpa, gente. Como é amputar o braço? Pois é. Porque conforme o pescoço quebrou, os nervos saíram todos do lugar. E os médicos disseram que meu braço ia ser um membro morto. Ia ficar preto, gelado, sem movimento algum. Ia ser um peso no meu corpo. Seria melhor que eu amputasse, pro meu bem. E aí naquele momento eu falei: Senhor, se for da tua vontade que eu viva assim, o Senhor vai me dar forças e eu vou conseguir superar. Mas se não for, me mostra o caminho. E foi aí que a gente começou a procurar os melhores doutores nessa área. E nós chegamos em um médico que era entre aspas, o melhor. E eu me lembro quando eu cheguei no consultório dele, ele era muito arrogante. E é muito difícil lidar com gente arrogante. Eu paro ali. Somos dois. Nem Deus consegue lidar com pessoa arrogante. Eu paro ali. Mas a gente estava na luta. E eu me lembro que a gente sentou no consultório, estava eu, meu pai e minha mãe. E ele disse assim, ele não sabia que eu cantava. E ele disse assim: eu faço seu braço voltar a mexer perfeitamente. Como se ele fosse Deus. Eu faço. Mas eu vou tirar um nervo do seu pulmão e você nunca mais vai cantar. Naquele momento, pastor, eu vi o inimigo. Eu vi o inimigo me dizendo assim: eu te dou o que a tua vaidade quer. Eu te dou exatamente o que você precisa, mas você vai me dar o que me incomoda. Porque a minha voz, ela não é minha, ela é dom de Deus. E eu não sou ninguém para poder fazer barganha com isso por uma vaidade pessoal. O médico não sabia que você cantava. Não, eu não falei. Satanás falou na boca dele. Falou. E eu sei que nós nos levantamos e falamos: olha, Deus te abençoe. E aquele dia eu lembro que eu chorei. Eu chorei. Esse dia específico eu lembro que eu entrei no meu quarto e eu chorei muito. E eu falei: Senhor, me mostra a saída. Porque os médicos disseram que meu braço ia atrofiar. E o meu braço realmente, ele começou a ficar solto do corpo, porque não tinha mais músculo, não tinha mais nada que prendia ele estava morto. Então quando as pessoas me veem com aquela tipóia, que eu usava uma tipóia toda bordada, só a gente sabe como que estava a situação, né? Mas a nossa vida, ela é para mostrar para as pessoas: se eu estou aqui foi porque Jesus me curou. Então eu não vou vir chorando, eu vou vir sorrindo, porque Jesus faz a obra, assim como Ele fez na minha vida. Mas quando Ele disse isso, nós oramos e Jesus nos levou até um médico em Florianópolis, Dr. Jaime Bertelli. E quando eu entrei no consultório dele, eu falei: Senhor, eu quero ser recebida com um sorriso. Se eu for recebida com um sorriso, eu vou encarar como um sinal de Deus. E eu lembro que quando ele abriu a porta, ele tinha um sorriso de uma orelha até outra orelha. Maior que o seu? Maior que o meu, era. Mas eu tenho motivo para sorrir. Com certeza. Não é? E eu me lembro que ele olhou para mim e falou assim: nós vamos fazer o possível para o seu braço ter os seus movimentos de volta. Mas o que você faz da vida? Ele já perguntou.
Eu falei, eu sou cantora evangélica. Ele falou, então eu nunca posso mexer no nervo do seu pulmão, porque você tem que cantar. Essa é a sua vida. O seu braço vai ser uma consequência do que nós fizermos, e Deus vai abençoar e ele vai voltar a mexer. E ele tirou nervos da minha perna e colocou no pescoço, enxertou, e Deus fez o nervo crescer igual a raizinha de uma árvore. É 1 milímetro por dia. Então a gente espera 2 anos para ver qualquer esboço de reação. É um deserto, não é? Não é fácil. Não é fácil. Mas eu digo que encarar a realidade quando eu cheguei em casa, após as palavras do médico, foi muito difícil. Mas Deus foi guiando passo a passo. É difícil o caminho, mas Ele vai guiando passo a passo. E assim Ele guiou minha família e foi me restaurando. Demorou, mas hoje eu sou uma pessoa curada. Amém. Eu sou uma pessoa liberta de qualquer trauma, pastor. Não tenho complexo algum. Eu me lembro que nesse período que o braço não tinha movimento nenhum e eu tinha alguma cicatriz que dava para ver. Então, eu sou uma pessoa que eu foco na solução. Qual é a solução? A solução é essa, então vamos correr atrás da solução. Porque se eu ficar, pastor, olhando para o meu problema, eu não vou sair do lugar. Eu não vou sair do lugar e eu não vou encontrar a solução. Então eu sabia qual era o meu problema, qual era a minha dificuldade, mas eu foquei na solução e tampei os olhos para todo o resto. Você pegou o dom que Deus te deu e colocou ele acima de tudo. Que a sua história hoje entre dentro dos nossos lares, como está entrando aqui na nossa plateia, tem pessoas emocionadas aqui. Isso mostra que de fato o sucesso de uma carreira gospel como a que você tem não é à toa. Você é uma campeã. Amém. E você cresceu no meio de gigantes, mas eu acho que você se tornou a maior de todas, Olha entre só. toda a família, Obrigada, por causa do milagre que Deus fez na sua vida. Lídia, e a carreira hoje, como tá? Cantando muito? Graças a Deus. Todo dia? Quase todos os dias. Estou aqui com o seu material. Deus. Qual que é o mais novo aqui, o CD ou o DVD? O mais novo é o CD, Maestro Maestro do do Céu. Céu. Isso. Que eu sou muito feliz com tudo que Deus fez na minha vida. Porque Ele tira de uma aparente derrota uma grande vitória. E Deus me restaurou por completo, porque até internamente Ele me curou. Ele me curou de coisas, pastor, que nem eu lembrava que estavam lá. Sabe, traumas antigos, coisas que a gente carrega e nem se lembra, mas vai pesando. São aqueles lixinhos da vida que ao invés de jogar fora, a gente joga debaixo do tapete, né? Vai pesando. E Deus me curou até disso, como eu estava, perdão de cortar. Fique à vontade. Eu estava dizendo do complexo. Que eu me lembro que minha irmã chegou em mim e ela começou a fazer carinho na minha mão e chorar. E o que você não precisa nesses momentos é desse tipo de atitude, por mais que tenha sido bem intencionado, não foi mal intencionado, mas não ajuda. E ela começou a chorar e disse assim: eu ainda verei uma aliança nessa mão esquerda, querendo dizer assim, eu ainda vou ver você casar, eu tenho fé. Como se aquela dificuldade fosse me impedir. E eu falei assim: irmã, eu não sou uma mão. A Lídia não é isso que você vê. A Lídia está aqui dentro, a Lídia vai voltar para Deus. Ela veio de Deus e vai voltar para Deus. O que você vê veio do pó e vai voltar para o pó. Eu não sou uma mão. Então isso talvez ajude, pastor, alguém que está nos assistindo que tem algum tipo de complexo. Porque existem pessoas que são perfeitas, mas às vezes deixam o inimigo jogar algo, uma seta. Para quê? É inútil. Você é filho do Deus vivo, você é a imagem e semelhança de Deus. Isso é importante também a gente dizer, porque isso pode causar trauma nas pessoas. Existem pessoas que têm distorção de imagem, Tem. provocadas pelo próprio diabo. Vem, pega uma carona na mídia. A mídia, ela vende o que a pessoa aparenta ser. E infelizmente muitos filhos de crentes sofrem com isso. Querem ser parecido com o artista tal, querem ser parecido com o ator tal, quando na verdade se esquecem do que você falou. São imagens e semelhantes. São imagem e semelhança do Criador do universo. Amém. O que nós somos é muito maior do que aquilo que aparentamos ser. E te digo mais, ela foi minha madrinha de casamento. Você casou? Casei. Meu Deus, vamos aplaudir. Eu quero ver. Imagina, eu
casada há 4 anos. 4 anos casado. Foi 2 anos depois do acidente. 2 anos depois. Depois do acidente. Deus me deu um maridão. Qual o nome dele? Rafael. Rafael, um beijo no coração. Rafael, pastor, significa Deus que cura. Olha, Não é coisa lindo, linda. gente? Poxa, Lídia, que lindo. Lídia, se as pessoas quiserem levar o ministério Lídia Moisés para dentro da igreja delas, para as cidades, hoje tem muitos shows estabelecidos por prefeitura, como é que faz? Bom, você pode ligar para o 0 Operadora 11, São Paulo, 98626-9561. Maravilha, Lídia Moisés. Esse DVD aqui foi gravado ao vivo, foi lá na Assembleia de Deus do Na Brás, Assembleia né? de Deus do Brás. Tem um Pastor? pregador aí maravilhoso. Sério, a igreja do pastor Samuel Ferreira, né? Exatamente. Beijo, pastor Samuel Ferreira, nosso grande líder. Quem é o pregador que estava aqui? Gente, tchananã, é o pastor Marco Feliciano. Eu fui lá para atrapalhar o programa dela, sabe? Foi um momento off do programa. Tem um momento on, que é o momento que ela aparece. O meu foi o pior Imagina, momento. você fez uma pregação linda sobre Ana. Você lembra que eu preguei? Lógico. Até foi o hino que eu cantei depois. Maravilha. Não, foi uma noite linda, foi uma noite especial. E quem me levou lá nesse dia, Lídia, inclusive, é um grande amigo meu, que é o Charles Augusto. Exatamente. Mandar um beijo no coração do Charles, da Suzana, são irmãos, são mais que amigos. Deus abençoe vocês, viu? Pois bem, esses DVDs, esse CD pode ser encontrado onde? Nas melhores livrarias evangélicas. Melhores livrarias evangélicas. Também pode ser adquirido pelo site? Pelo site também. Pois bem, estamos aqui com Lídia Moisés. Queria convidar a nossa plateia para dar uma salva de palmas para a vida dessa guerreira, essa maestrina, que vai agora nos brindar com um louvor, Amém. ao vivo e a cores, porque quem sabe faz ao vivo. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Vamos lá, pastor. Toda a plateia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Lindo, Lídia Moisés. Quero agradecer de coração, Lídia, pela sua presença no programa. Obrigada, Marco pastor. Feliciano, nova roupagem, novo estúdio. Deus te abençoe muito, sucesso Uma honra. na sua carreira. O programa Marco Feliciano pediu licença para entrar na sua casa hoje pela primeira vez. Estamos aqui hoje, nos adaptando ainda ao novo estúdio, à nova linguagem do programa. Quero agradecer a sua audiência. Gostaria que você divulgasse esse programa na CNT todo domingo, da 1 da tarde até as 2, e em outras emissoras, em horários esparsos, e que você possa estar sempre ligado conosco aqui. Esse programa só tem uma direção. Nós queremos atingir o seu coração e mostrar que tudo é possível que crer. No programa de hoje, eu falei que a vida continua, mesmo após uma tragédia, mesmo após um acidente, mesmo quando tudo parece não ter mais sentido na vida. Com Cristo no barco, a gente se levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Eu queria convidar você, Lídia, todas as pessoas que estão aqui no estúdio agora, para terminarmos esse programa em oração. Orarmos e agradecermos aquele que é o Criador da vida, que é o dono da esperança e que é aquele que nos acompanha no vale da sombra e da morte. Vamos orar, Brasil? Vamos orar, Lídia? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço muito por esse programa de hoje. Te agradeço pelas centenas de milhares de vidas que estão ligadas no programa agora, que verteram lágrimas, que esboçaram choro e que até gemeram ao ouvir esta participação dos testemunhos do programa, da mensagem pregada, de pessoas que não são fortes, que são fracas, mas são corajosas, que estão atravessando um momento de dor. Essa mulher que descobriu essa semana que tem um câncer de mama, esse homem, Senhor, que chegou em casa e descobriu que
a sua filha ou seu filho haviam sofrido algum tipo de violação na vida. Senhor, por essa pessoa que atravessou esta semana com uma angústia no coração, um aperto na boca do estômago, por causa de interferências de terceiros. A este ser humano, ó Deus, que perdeu o emprego e que não sabe como vai amanhã pagar suas contas. A essa mãe, ó Deus, que acordou hoje de manhã sem saber onde estava o filho, onde estava a filha. Ó Deus, são milhares de pessoas que passam por ventos e por vales na vida, que acordam de uma maneira e não sabem se vão dormir aquela mesma noite. Uns, ó Deus, dormiram ontem à noite em um palácio, mas ao acordarem hoje de manhã e sentirem a vida real, descobriram que estavam, na verdade, dentro de um calabouço profundo, frio e vazio. Nesse momento, ó Pai, como profeta de nações, como homem que conhece o coração do povo, eu oro para que eles saiam desse vale agora, para que a esperança venha, Senhor, e ela venha radiante, que eles possam erguer a cabeça e descobrir que nem tudo está terminado. Pai, eu profetizo que essa semana será uma semana de vitória, uma semana de superação. Eu profetizo, ó Pai, que esta família que está agora de cabeça inclinada, em oração comigo, sintonizados na mesma fé, vão ser surpreendidos pela vitória que está chegando. Eu profetizo, ó Pai, que os que estão no vale encontrem forças para saírem do vale, que aqueles que foram jogados dentro de uma mortalha, que acreditem que o Deus de Israel é o Deus que levanta o homem que está caído. Eu profetizo uma semana de alegria, de superação e de vitória, porque afinal de contas, Senhor, a vida continua. Deus abençoe vocês, Deus abençoe Lídia, Deus abençoe vocês, Deus abençoe o Brasil. E nunca se esqueça que aqui no programa Marco Feliciano nós temos uma frase de impacto: avivamento é isso, avivamento é um tempo de ressuscitar os sonhos. Deus abençoe vocês. Às vezes nessa vida me esqueço do livramento que Ele me deu, nas lutas e tormentas que vivi, Ele com sua mão me socorreu. Sou protegido